Sabe aquela história de você ir numa loja, perguntar o preço de alguma coisa e o vendedor responder um valor absurdo só para você desistir? Pois é, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, acabou de fazer exatamente isso com o Flamengo. O empresário estipulou que Caio Jorge só sai por 50 milhões de euros, o que dá cerca de 325 milhões de reais. Isso mesmo, 325 milhões. É tipo o preço de um apartamento de luxo em Copacabana, só que é um jogador de futebol. Vamos entender o que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta para o Cruzeiro pelo Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols. Mas ao invés de aceitar ou simplesmente recusar, o Pedrinho foi lá e fez uma contraproposta. E que contraproposta! Em entrevista recente, ele deixou bem claro: o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Gente, isso é ou não é a forma mais elegante de dizer: esquece, vocês não vão levar esse jogador? Porque vamos combinar, 325 milhões de reais por um atacante é um valor estratosférico, mesmo no futebol brasileiro atual. Para você ter ideia, esse seria provavelmente o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. É mais caro que muitos clubes da Série A inteiros. Mas antes de achar que o Pedrinho ficou maluco, vamos entender a estratégia dele. Ele não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo, ponto final. Mas ele também não pode simplesmente dizer não vendemos, porque isso desvaloriza o jogador e passa uma imagem ruim para o mercado. Então, qual a saída? Estipular um preço tão alto que seja praticamente impossível de ser pago. É tipo colocar seu carro à venda por R$ 1 milhão. Tecnicamente está à venda, mas na prática você não quer vender. E olha que detalhe interessante. Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra pelo Caio Jorge e também recusou. Ou seja, não é só o Flamengo que está interessado, o jogador está no radar de clubes grandes da Europa também. E segundo informações internas, a diretoria do Cruzeiro só cogita vender se chegar a uma oferta considerada impossível de negar. E aparentemente, 50 milhões de euros seria esse valor impossível de negar. Agora vamos falar dos números do Caio Jorge em 2025, porque eles justificam todo esse interesse e toda essa valorização. O cara fez 26 gols e deu 9 assistências em 46 partidas disputadas. Gente, isso é mais de meio gol por jogo. O desempenho transformou ele na principal referência ofensiva do Cruzeiro na temporada e ajudou a inflacionar o valor de mercado dele. E não para por aí. O bom momento teve reflexo até na seleção brasileira. Em setembro, Caio Jorge foi convocado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele jogou contra o Chile na vitória por 3-0, entrou no banco de reservas e foi acionado aos 26 minutos do segundo tempo, substituindo João Pedro. Teve poucos minutos, mas estava lá, vestindo a amarelinha. Só que aí vem o drama. Na partida seguinte, contra a Bolívia, Caio Jorge acabou sendo cortado da lista final. O jogador foi desconvocado por conta de uma lesão muscular sofrida justamente no duelo diante do Chile, ficando fora da última rodada das eliminatórias. E olha, essa lesão é um fator que complica um pouco as negociações, mas pelo jeito não desanimou nem o Flamengo nem o West Ham. Agora vamos analisar essa situação do ponto de vista estratégico. O que o Pedrinho está fazendo é brilhante. Ele está protegendo o ativo mais valioso do clube sem fechar totalmente a porta para uma negociação futura. É tipo dizer, olha, o jogador tem preço sim, mas é um preço que reflete o valor real dele para o nosso projeto. E faz todo sentido. O Cruzeiro passou anos horríveis, caiu para a Série B, sofreu demais e agora finalmente tem um time competitivo, um artilheiro, um projeto vencedor. Vender o Caio Jorge agora, especialmente para o Flamengo, seria tipo desmontar o time logo quando as coisas estão dando certo. Seria jogar fora todo o trabalho de reconstrução. Além disso, tem a questão de timing. Estamos no finalzinho de 2025, a temporada 2026 está batendo na porta. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge agora, vai ter que sair correndo atrás de substituto, vai ter que integrar um jogador novo no meio da pré-temporada, vai correr o risco de começar o ano desfalcado. É muita dor de cabeça para pouco benefício.
Do lado do Flamengo, a situação é complicada. O clube claramente quer o Caio Jorge, fez uma proposta, mas agora recebeu uma contraproposta de 325 milhões de reais. O que fazer? Aceitar e quebrar todos os recordes de transferência do futebol brasileiro? Tentar negociar e baixar o preço? Ou simplesmente desistir e partir para outros alvos? Se eu fosse consultor do Flamengo, eu diria, desiste, porque 325 milhões de reais num jogador, por mais bom que ele seja, é loucura financeira. Dá para montar meio time com esse dinheiro, dá para contratar 3, 4 jogadores de alto nível e ainda sobra troco. E olha que o Caio Jorge acabou de se lesionar, então tem um fator de risco aí também. Mas eu entendo a tática do Flamengo de ir atrás dele. O clube quer um centroavante de peso, quer alguém que já provou que funciona no futebol brasileiro, quer evitar apostas arriscadas, e o Caio Jorge é exatamente isso, certeza. Ele foi artilheiro do Brasileirão, conhece o campeonato, conhece os adversários, não precisa de adaptação, é contratar e colocar para jogar. Alguns bastidores curiosos dessa novela. Primeiro, o fato do Cruzeiro ter recusado a proposta do West Ham da Inglaterra mostra que o clube realmente não está desesperado para vender. Normalmente, quando o clube brasileiro recebe oferta da Premier League, a tendência é aceitar, mas o Cruzeiro mandou um não obrigado. Isso mostra força financeira e ambição esportiva. Segundo detalhe, o valor de 50 milhões de euros que o Pedrinho estipulou não é completamente absurdo se a gente pensar em transferências internacionais. Na Europa, atacantes jovens e artilheiros são vendidos por valores similares ou até maiores. O problema é que estamos falando de uma negociação dentro do Brasil, onde os valores costumam ser bem menores. Terceiro ponto, essa declaração pública do Pedrinho sobre o preço tem um efeito psicológico importante. Ela manda uma mensagem clara para o mercado. Nosso jogador é caríssimo, se você quer vai ter que pagar muito. Isso valoriza não só o Caio Jorge, mas também a imagem do Cruzeiro como um clube que não é mais obrigado a fazer promoção dos seus atletas. Minha opinião sobre tudo isso, eu acho que o Pedrinho jogou muito bem. Ele não queimou o filme com o Flamengo dizendo jamais vendemos para vocês, mas ao mesmo tempo colocou um preço que sabe que é praticamente impossível de ser pago. É a forma elegante de dizer esquece, vocês não vão levar esse jogador. Porque vamos combinar, 325 milhões de reais por um atacante é um valor estratosférico, mesmo no futebol brasileiro atual. Mas como vamos finalizar essa novela? Vamos imaginar o cenário futuro. O Flamengo vai fazer mais uma tentativa, talvez oferecendo 30 ou 40 milhões de euros, incluindo jogadores na negociação para baixar o valor em dinheiro. O Cruzeiro vai recusar de novo, e aí o Flamengo vai partir para outros alvos. E o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro pelo menos até o meio de 2026, quando pode aparecer uma boa oferta da Europa. E tem uma coisa que ninguém está falando. E se o Caio Jorge não quiser sair? Porque até agora a gente está discutindo valores, propostas, estratégias dos clubes, mas e a vontade do jogador? Se ele estiver feliz no Cruzeiro, ganhando bem, sendo ídolo da torcida, tendo protagonismo, pode ser que ele mesmo prefira ficar. Nem tudo é sobre dinheiro no futebol. Às vezes o cara quer estar num lugar onde é amado e respeitado. Então, para encerrar, o Pedrinho jogou a bomba e disse que Caio Jorge só sai por 325 milhões de reais. É um valor que na prática significa não estar à venda para o Flamengo. O Cruzeiro quer segurar seu artilheiro, quer brigar por títulos em 2026, quer mostrar que não é mais clube vendedor. E o Flamengo agora precisa decidir se topa esse jogo ou se parte para outros alvos. Meu palpite, essa novela ainda vai render mais alguns capítulos. E você, o que acha? O Flamengo deveria pagar os 325 milhões ou é loucura? E o Pedrinho está certo em estipular esse preço ou está sendo ganancioso demais? Deixa sua opinião nos comentários. Dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa novela maluca do mercado brasileiro. Até a próxima!